Bem-vindos ao nosso canal. Contato sobrenatural. No vídeo de hoje, contaremos a história de 5 pessoas que disseram ter estado no inferno, e espero que gostem. Em quinto lugar, um médico que passeou por lá com Jesus. Em meados da década de 40, em plena Segunda Guerra Mundial, um médico norte-americano chamado George disse ter estado no inferno e visto coisas horríveis por lá. O passeio aconteceu quando ele morreu durante 9 minutos, em consequência de uma pneumonia, e começou com o espírito do médico deixando o próprio corpo e se encontrando com Jesus. Segundo o médico, primeiro, Cristo o levou para um lugar muito parecido com o nosso, mas onde ele pôde ver pessoas vivas e também mortas. Nessa terra alternativa, George se deparou com almas desesperadas, incapazes de realizar seus desejos mais profundos, assim como um campo infinito, onde espíritos angustiados se enfrentavam em violentas batalhas sem fim e em atos perversos indescritíveis. Por sorte, o tour com Jesus acabou quando George finalmente foi trazido de volta à vida. Em quarto lugar, o jovem que ganhou uma segunda chance. Em meados de 1997, uma adolescente chamada Jennifer por pouco não morreu depois de se drogar com um grupo de jovens. Ela foi hospitalizada em estado grave e durante o período em que esteve internada, a moça se lembra de ter visto o próprio corpo rodeado por médicos e enfermeiras, e também de ter sido levada primeiro para o paraíso e depois ao inferno. No céu, tudo ocorreu muito bem e foi muito bonito, mas quando Jennifer foi mandada para o inferno, a primeira coisa que ela se lembra é de ter sentido uma sede insaciável. A adolescente também se recorda de chorar e ver as lágrimas evaporando de seu rosto por causa do intenso calor e de sentir um terrível cheiro de enxofre no ar. Jennifer disse ainda que testemunhou demônios aterrorizando pessoas e as submetendo a dolorosas torturas, e que tentou ajudá-las, mesmo sabendo que não havia nada que pudesse ser feito. Então, depois de visitar o inferno e ver todas essas coisas, a adolescente foi levada de volta ao paraíso, onde Deus teria dado a ela uma segunda chance para viver. Em terceiro lugar, a suicida que virou princesa. Uma norte-americana chamada Angie Fanny Mori decidiu que já tinha passado por sofrimento demais e decidiu pôr um ponto final a tudo. Então, no início da década de 90, ela cometeu uma tentativa de suicídio e por pouco não tirou a própria vida. No entanto, Audrey passou por uma experiência de quase morte intrigante. Segundo revelou após ser ressuscitada, ela foi até o inferno e lá foi submetida a uma espécie de revisão de sua própria vida. Conforme contou, primeiro ela se deparou com uma escuridão infinita e com um grupo de jovens que também havia cometido suicídio. Além disso, Angie disse ter passado um tempo em uma parte diferente do inferno, onde viu almas perdidas vagando miseravelmente, sem interagir uma com as outras. Depois de voltar, a norte-americana se tornou seguidora de uma igreja, Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, e passou a se chamar Sua Majestade Princesa Angie Fanny Mori. Em segundo lugar, o ateu que voltou das trevas e virou reverendo. Howard Storm era um ateu bem resolvido e feliz com sua opção até passar por uma experiência de quase morte, durante a qual ele diz ter ido ao inferno e ser forçado a se converter ao cristianismo. Segundo Storm, que foi hospitalizado após sofrer uma perfuração no estômago, ele se lembra de ter acordado no hospital e se dar conta de que havia morrido. Então,
ele se deparou com um grupo de espectros que o conduziram através de um corredor muito escuro e cheio de fumaça. Depois de perambular por esse local místico, Storm percebeu que seus acompanhantes eram demônios. O pior é que esses seres começaram a devorar a carne de Storm, que, completamente aterrorizado, ouviu uma voz em sua cabeça o mandando rezar. O ateu, que nunca tinha feito uma oração em sua vida, começou a balbuciar algumas preces e, depois de ser salvo e voltar à vida, se converteu ao cristianismo. Ele virou referendo da Igreja Unida de Cristo. Em primeiro lugar, a freira que sofreu torturas horríveis. Uma freira chamada Josefina teria visitado o inferno em diversas ocasiões e deixou relatos horripilantes de suas andanças por lá em seu diário, descoberto após a sua morte, no início da década de 20. O mais assustador é que, de acordo com Josefina, ela não foi uma mera espectadora durante os passeios, mas foi submetida a torturas horríveis. Conforme escreveu em seu diário, Josefina teria tido o corpo perfurado por lanças de ferro incandescente e esmagado entre pranchas fervendo. Por exemplo, enquanto sentia cheiro nauseante de pele queimada, misturado com o fedor de enxofre, ela também diz ter visto incontáveis almas condenadas e sofrimentos indescritíveis.